seria a minha função aqui. Cheguei a perguntar se eu seria o viciado no trabalho. E de certa forma faz sentido, até por ter chegado mais tarde. Mas a única coisa que eu te posso garantir, meu caro, depois de ler o teu livro e conhecendo o argumento de Van Parijs, é que até eu, que acho que o principal problema da praia é não ter ar-condicionado, mas até eu, se houvesse um cheque mensal garantido, até eu provavelmente comprava uma prancha de surf. Ou então vivia num acampamento, para usar o argumento ali do Pedro. Porque eu acho, de facto, em primeiro lugar, acho que as sociedades trabalham demais. Acho que as sociedades trabalham demais, acho que a civilização trabalha demais em geral. Acho que são civilizações um pouco patéticas e doentias. E, aliás, acho que, enfim, a melhor coisa que Karl Marx tinha era mesmo o genro. Existia um senhor chamado Lafargue. Já tinhas falado disso. Não, mas eu vou voltar ao senhor Lafargue, porque eu gosto sempre, nos meus grandes momentos de desespero laboral, eu gosto de pegar um livro do senhor Lafargue e ler, sobretudo aquela passagem que ele diz que no futuro, graças ao desenvolvimento tecnológico, nós passaremos a trabalhar, enfim, 3 horas por dia, não mais. E, no entanto, nós hoje continuamos as mesmas bestas de carga que era possível olhar na Revolução Industrial. Trabalhamos 10 horas, 12 horas, enfim, uma absoluta loucura. Aliás, segundo parece, Espanha tem uma comissão parlamentar que visa abolir de uma vez por todas a siesta. A coisa mais civilizada que os espanhóis tinham, parece que até isso querem abolir. Acho que a ideia é um pouco aproximar a Espanha, talvez, de uma ética mais alemã. Enfim, o Ministro das Finanças alemão diz que o grande problema da Europa é a inveja que a Europa tem da Alemanha, que é uma coisa extraordinária. Porque eu conheço vários alemães e até eles gostariam de não ser alemães. E portanto, é muito curioso que ele ache que toda a Europa quer ser um pouco mais como a Alemanha. Bom, vamos ao livro. Eu sou muito sensível ao argumento de Van Parijs. Devo começar por dizer, gosto do lado libertário do autor, e a proposta de Van Parijs de que fosse, enfim, a defesa que fosse atribuído a todos um rendimento garantido e universal para que as pessoas pudessem fazer o que entendessem das suas vidas, ou até não fazerem coisa nenhuma, é uma das visões mais nobres que alguém pode ter sobre a natureza humana. Não há nada mais nobre. Aliás, há uma passagem do livro do Martim que é particularmente demolidor. É quando ele diz que não há nada pior ou mais desolador do que olhar em volta e ver como tantas pessoas passam ao lado da vida. Isto é o que há de mais profundo, e talvez seja até o que há de mais profundo em Parijs. Ou seja, aquilo que o leva a propor o rendimento mínimo garantido é, de facto, a coisa mais nobre que existe. E depois o Martim acaba por escrever: escolher ser presidente de um banco é tão legítimo como escolher trocar de sexo a meio da vida. Não é que as duas coisas sejam incompatíveis. É perfeitamente admissível ter ser presidente de um banco e trocar de sexo a meio da vida. Mas eu entendo o ponto. Aliás, não sei mesmo se com a lei das cotas isso não vai ser uma tentação para muitos deputados e para muitos dirigentes de bancos. Mas eu percebo a ideia do Martim, percebo a ideia do Van Parijs, e é por isso, para o autor belga, o conceito clássico de liberdade negativa, aquilo que no jargão académico se chama liberdade negativa, que é um espaço onde eu não sou coagido intencionalmente por terceiros, não basta. Ou seja, é preciso incluir também aquilo que os adeptos do conceito de liberdade negativa muitas vezes esquecem, que é um certo grau de autonomia, ou seja, é a ideia de que eu sou livre se for capaz de exercer a minha liberdade em escolhas que são significativas para mim, ou até em escolhas nenhumas. Qual é, então, o problema desta proposta de Van Parijs, que, nos seus fundamentos teóricos e abstratos, é uma proposta bastante ousada e bastante apreciável? Para o Martim, e eu concordo com esta primeira observação, o problema está no facto da proposta do Van Parijs não ser capaz de realizar aquilo a que se propõe. Este é o principal problema, ou seja, a proposta visa maior justiça social e maior liberdade e pode resultar perversamente no resultado contrário. Maior desigualdade social e menor liberdade. E porquê? Porque ela surge fragilizada, ou pode surgir fragilizada, pela forma como os
diferentes indivíduos respondem ao sistema de incentivos. Ou dito de outra forma, os mais desfavorecidos, muito provavelmente, responderiam ao pagamento de um rendimento garantido para todos, por exemplo, retirando-se do jogo, acomodando-se esse rendimento e aumentando as possibilidades de sucesso daqueles que continuariam em jogo. Ou seja, a teoria de Van Parijs pressupõe, e eu honestamente nunca consegui perceber como, mas pressupõe uma espécie de um equilíbrio quase otimista sobre a natureza humana, um equilíbrio perfeito entre aqueles que estão em jogo, ou se preferirem aqueles que ainda se fazem às ondas, para usar a metáfora do Martim, e aqueles que preferem ficar deitados no areal da praia. O que a teoria de Van Parijs provavelmente ignora é que existe uma diferença entre ficar deitado no areal da praia, porque essa é uma escolha autónoma e tantas vezes corajosa, ou seja, a decisão de quem não está disposto a ser mais um escravo voluntário, ou ficar deitado simplesmente porque desistimos de nos levantar e nem sequer concebemos que podem existir outras alternativas de vida que valorizem a própria vida. Como alguém dizia, o ócio não é brincadeira nenhuma e até para o ócio é preciso ter talento. Isto é inteiramente verdade. Existem vários estudos, aliás, que o comprovam. O Martim cita alguns desses estudos, sobretudo na parte final do livro. Dou apenas um exemplo. O jornal Observer, que aliás é, enfim, um jornal mais à esquerda, é a versão dominical do jornal The Guardian, em 2010 contava que só no Reino Unido, desde o momento em que o New Labour conquistou o poder, em 1997, 5 milhões de pessoas não voltaram mais a trabalhar. 5 milhões de pessoas. Por outras palavras, 1/10 da população vivia, em 2010, há 13 anos, de um cheque estatal. 1/5 das crianças britânicas crescia em casas onde nenhum adulto trabalhava. Ou seja, no estado de bem-estar social, é possível que um ser humano nasça, cresça, envelheça e morra sem saber o que significa trabalhar e ganhar um salário. E existem várias formas de olhar para este problema, mas eu acho que este não é apenas um problema económico. Ou seja, a questão não está em saber se uma sociedade é capaz de garantir uma situação destas, ou se a demografia e a evolução demográfica de uma sociedade é capaz de garantir uma situação destas. Isto é um problema moral. Isto é um problema moralmente até trágico, porque condena milhões de seres humanos a vidas desérticas, em que não existe nenhum objetivo que possamos reconhecer como humano, mesmo que esse objetivo seja pura e simplesmente fazer surf. Mas é que nem sequer há essa escolha. Ou seja, é um pouco como se o Estado estivesse a dizer que, enfim, traz dinheiro em troca de nada. Coisa nenhuma. E é por isso que eu concordo com a primeira crítica do Martim ao argumento de Van Parijs. O rendimento levaria os mais desfavorecidos, ou poderia levar os mais desfavorecidos a optar por não ir a jogo, ou, se preferirem, a não tentarem a próxima onda. Mas eu gostava de ir ainda mais longe, porque Van Parijs sempre me pareceu exibir uma espécie de otimismo antropológico, onde tudo se equilibra perfeitamente entre aqueles que se atiram às oportunidades e aqueles que preferem não fazer. O problema é que eu suspeito que num sistema de rendimento garantido para todos, e sobretudo se esse rendimento até fosse um rendimento razoável, não seriam apenas os mais desfavorecidos a sair do jogo. É perfeitamente concebível pensar que muitos dos não desfavorecidos poderiam optar também por saborear as virtudes de um almoço grátis.